pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje tá aqui a nossa aulinha, ó, o ponto trás unido ou o ponto trás ou atrás com espaçamento. Tem duas formas diferenciadas aí de fazer. Bora lá aprender? Olá, eu sou Renata Calado e este é o nosso canal Bordados Livres, onde eu compartilho minhas obras, ideias, técnicas e conhecimentos para que você possa se inspirar, para que você possa criar seu próprio projeto original com a sua carinha e com a sua assinatura, fazendo uso da arte de bordar. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um ponto muito importante, não só no bordado, mas também na costura à mão, é o chamado ponto atrás ou ponto trás. Então, como eu já havia dito, ele é feito de duas formas diferenciadas. Ele pode ser feito os pontinhos unidos ou de forma separada. Então, vamos logo para essa aula, que eu já estou aqui ansiosa para ensinar vocês, né? Assim que o suporte novo chegou, eu já gravei o vídeo. Vamos lá, então, aprender o nosso ponto atrás ou ponto trás, tá? Tem pessoas que chamam assim também. Eu chamo de ponto trás. Então, esse ponto, ele é muito simples de fazer e ele é utilizado na costura à mão, beleza? Outra coisa importante, eu aconselho você a colocar o seu celular na horizontal e ampliar a imagem, tá? Se você não souber como fazer isso, pede auxílio para alguém que saiba, tá? Então, é importante que vocês estejam na mesma posição que eu estou diante do tecido. Eu estou sentada na mesa, o tecido apoiado na mesa, eu estou aqui de frente para o tecido. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai aprender um ponto no bordado, poucas pessoas falam isso, tá? Mas é importante que você saiba o sentido em que começa o bordado. Ele vai começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ah, isso não tem importância. Tem importância sim. Se você não começar no sentido correto, o seu ponto vai dar errado, tá? Não vai conseguir aprender. E muita gente desiste de aprender porque esses detalhes não são falados muitas vezes, né? Então, assim, o ponto trás, ele começa sempre da direita, da nossa direita, aqui do tecido, para a esquerda, tá? Então, esse é o sentido em que o ponto vem caminhando, né? Então, eu vou avançando para cá. Só que tem um detalhe, como ele é ponto trás, eu vou avançando assim, ó, passando a linha para trás, passando a linha para trás, passando a linha para trás. E é isso que a gente vai entender agora. Nós vamos entender o movimento desse ponto aqui, tá? Então, tem duas formas de fazer o ponto atrás. O ponto atrás, tradicionalmente, que é esse aqui, feito, né? E o ponto trás unido, que é onde a gente não dá esse espaço aqui, ó. A gente faz um juntinho do outro. O verso dele, ó, fica assim, tá? Fica um ponto corrido aqui, né? Ó. Então, bora lá fazer agora, tá? Então, colocamos aqui a linha, né, do tecido e vamos contar ponto atrás, né? Então, a linha, ela vai para trás, ó. Nós vamos caminhar, embora a gente vá caminhar da direita para a esquerda aqui, nós vamos levar o ponto para trás, ó. Vamos contar aqui 3 casinhas, 1, 2, 3. E vamos avançar 6, o dobro, tá? Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, né? Aqui teria 3, ó. Aqui, 3, né? 4, 5, 6. Aqui, ó. Aqui seria 6, tá bom? Então, a gente avança aqui 6 continhas, 6 linhas ali, né? No nosso tecido. E voltamos o quê? 3. 1, 2, 3. Ó, volta 3. Avança 6. Ó. Por isso que é ponto trás, porque a gente joga a linha para trás, ó. Da onde a gente está indo, né? Que é importante entender. 1, 2, 3. Eu prefiro mostrar com calma, fazer devagar, contando para vocês tudo que eu sei, porque aí eu sei que eu vou estar passando todo o conhecimento que eu tenho, né? E, às vezes, muitas pessoas desistem de aprender porque nem tudo é dito, né? A elas. Legal, olha, ó. Estão vendo? Esse é o ponto atrás, ó. Ele fica assim, unido, ó, no verso
E aqui na frente fica bem legal. 1, 2, 3. Contei 3 para trás, fui 6 para frente. Viu? Aí, ó. Eu já vou fazendo meio que no olhômetro, a prática vai fazendo isso com a gente, né? Vou fazer mais umas 2 vezes aí pra gente pegar bem o movimento. Outra coisa importante, tem revistas e livros que recomendam o seguinte: quando você for fazer esse ponto, você desfiar, você tirar, eu acho que é o urdume, né? Urdume e a trama, né? Urdume, eu acho que tem um nome certinho aqui para essa trama do tecido, né? Tem que puxar um fio, sabe? Do próprio tecido, ele dá um alinhamento, um caminho, tá? Ele dá um caminho, já deixa o caminho marcadinho ali para onde você vai fazer o ponto, né? 1, 2, 3. Onde você precisa direcionar o ponto. Acho que isso é bem legal, tá? A gente pode experimentar fazer também. Posso experimentar fazer aqui com vocês para ver como fica. Tá? O que vocês acham? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês quiserem que eu faça, vocês coloquem aqui no comentário, que daí eu gravo um vídeo só ensinando a desfiar o tecido. Vou gravar um vídeo especialmente para fazer essa aula aí com o caminho do tecido já desfiado. O que vocês acham? Senão o vídeo fica comprido demais, né? Aí ninguém tem paciência de assistir. Né, gente? Aí, ó. Pronto. Até que meu suportezinho novo tá sendo ótimo. Olha aí, vou arrematar ali atrás. Ó. E contem aqui no comentário, hein? Se vocês acham que tá bom a luz. Se acham que tá boa a imagem. Estão conseguindo visualizar bem direitinho tudo que eu tô fazendo, tá? Que o objetivo das minhas aulas é que você não desista de aprender, que você consiga fazer, visualizar, fazer com calma, tá? Eu também tenho repensado aqui minhas estratégias, tô tentando melhorar a cada vídeo. Reduzir para 1 vez por semana, para poder atender melhor vocês, planejar melhor os vídeos, né? Diante do monte de atividades que eu tenho aí, de outras atividades. Ó, viu, ó? Ponto trás, ó, ficou bem direitinho, tá? Agora, nós vamos fazer o ponto trás unido. Vamos lá? Começa da mesma forma. Agulha lá no tecido, direitinho, tá? Vamos contar o quê? Começa da onde, gente, ó? Da direita, do seu braço direito para o esquerdo, tá? Conta 3 pontinhos para trás, beleza? 3 pontinhos para trás, né? E agora? Agora, eu vou avançar 3, ó. Estão vendo, ó? Eu fiz na mesma distância, estão vendo ali, ó? 3 para trás e 3 para frente, ó. Por quê? Porque eu vou voltar 3 grudadinho lá, ó. Volto lá no mesmo pontinho grudadinho. Ó. Volto aqui. Conto 3. Olha lá, ó, metade, metade, estão vendo, ó? 3. Pronto. Vamos caminhando com o nosso ponto para o lado esquerdo. Mas vamos levando a linha para onde? Para trás. Por isso é ponto atrás. Acho que agora tá bem claro, né? Todo mundo já entendeu. Porque do nome ponto atrás. Porque a gente joga a linha para trás. O foco. Foco, foco. Ó. Belezinha? Beleza, né? Tá indo bem aí a nossa aula hoje, ó. Muito bem. Vamos fazer mais um pouquinho, tá? Quem quiser deixar o like, já deixa, né, gente? Deixa um like aí, me ajuda bastante, tá? E deixa o comentário. Quem ainda não é inscrito no canal,
eu convido aí para conhecer o canal, ir em outros vídeos. Se quiser se inscrever, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz, tá? Que mais pessoas se inscrevam aqui. O objetivo também não é só ensinar, é fazer um pouco de companhia, né, para as pessoas. Muitas vezes não podem sair de casa para fazer um curso, uma aula, mas a gente vai fazendo companhia também aqui na internet, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? A favor do bem-estar. Bem-estar da gente. Olha lá, tá saindo, ó. Viu? Ponto trás unido. Olha aí que belezinha, hein? Olha, isso aqui, gente, olha, já vou dizer para vocês, vai ser muito útil na próxima aula, tá? Pra gente fazer a nossa bolsinha, ó. Esse é um ponto de costura à mão, tá? Ele deixa bem firme, se você trabalhar com 2 tecidos aí e fizer essa costura, fica bem firme como se fosse uma costura à máquina, tá? Por isso que é bem legal a gente aprender a costurar à mão, porque a gente não fica na dependência da máquina, tá bom? Eu vou deixar aqui no card uma bainha, que eu também, da playlist costura à mão, né? Essa aula vai pra playlist costura à mão, tá? Porque isso aqui é muito mais costura à mão do que um bordado, digamos assim. Tá? Então, vai ficar na lista, na playlist geral de vídeos, né? Mas vai ficar na playlist costura à mão, tá? O ponto trás. E tem ali a bainha invisível também nessa playlist. Eu vou deixar aqui no card esse vídeo. Vale muito a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo. Por quê? Porque se você trabalha, por exemplo, bordando toalhinhas, se um dia você costura máquina, por exemplo, se um dia te faltar máquina, você vai saber fazer uma bainha invisível à mão, tá? Eu ensino nesse vídeo bem legal a fazer essa bainha e vale muito a pena você aprender, tá? Um outro vídeo que eu vou deixar também para vocês irem treinando é um vídeo do ponto haste. Por quê? Porque nós também vamos usar na bolsinha, tá? Olha aí, gente, nosso ponto trás unido. Ficou ótimo, né? Agora eu vou dar aqui um arrematezinho, bem rapidinho, só pra gente finalizar esse vídeo. Opa, tem um fiozinho aqui. Beleza. Muito bom. Aí, ó, agora, nozinho. Eu sou mulher do nó, viu? Tem gente que não gosta de dar nó, mas eu dou nó. Eu gosto de nó. Gosto de segurança aqui nas coisas. Não depois lava e daí, né? O nó vai saindo, sai a linha do tecido. Então, olha aí, ó. Viram que bacana? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham aí gostado bastante da aula. E, ó, na aulinha que vem, nós vamos aprender a fazer essa linda bolsinha, né? Vai ficar um pouquinho diferente, porque vai ser um novo projeto, é claro. Mas tudo que eu fiz aqui, eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos, né? Em sequência, tá bom? Por isso que esse ponto foi tão importante da gente aprender, que eu usei o ponto trás unido para juntar aqui, né? Esse retângulo e fazer o formato aqui dessa bolsinha, tá? Que eu fiz para minha filha, e ela tem 12 anos, da Mariazinha, ó. Fiz para ela essa bolsinha já tem um tempo, né? Foi no início da pandemia que eu fiz, com um restinho de calça jeans que estava rasgada. E aí eu comecei a fazer essa bolsinha aqui para ela, tá? Foi bem legal. Eu quero daí compartilhar esse projeto com vocês para que vocês possam criar, né? O de vocês aí. Vem Dia da Criança por aí, né? Então, vou deixar a sugestão para vocês, que vocês aproveitem. Construam essas bolsinhas com carinho, com amor, né? Vejam aí um personagem legal que a sua criança gosta. Ou se você não tiver criança em casa, faça esse projeto para doar para uma criança que precise, fazer um carinho, um agrado aí no Dia da Criança. As nossas crianças precisam muito de referência de carinho, de amor, de atenção. E muitas delas não têm essa referência, né? E às vezes é algo assim simples de fazer e faz muita diferença na vida
do ser humano, essas lembranças carinhosas que a gente leva para a vida adulta, né? E faz muita diferença nas nossas vidas, tá bom? Então, muita saúde, alegria, né? E paz no coração de todos vocês, de todos nós, tá? Vamos fazer aí uma excelente semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!